Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Estamos no capítulo 25, em que se dá uma olhada em São Francisco, lembrando que eles acabaram de chegar nessa cidade. Eram 7 da manhã quando Mr. Phileas Fogg, Mrs. Aouda e Passepartout puseram o pé no continente americano, se é que se pode dar esse nome ao cais flutuante em que desembarcaram. Estes cais, subindo e descendo com a maré, facilitam a carga e a descarga dos navios. Mr. Fogg, assim que desembarcou, informou-se da hora em que partia o primeiro trem para Nova York. Era às 6 da tarde. Mr. Fogg tinha um dia inteiro para gastar na capital californiana. Fez vir um veículo para Mrs. Aouda e para si. Passepartout subiu para a boleia e o veículo, a $3 a corrida, dirigiu-se para o International Hotel. Do lugar elevado que ocupava, Passepartout observou com curiosidade a grande cidade americana. Ficou muito surpreso com o que viu. São Francisco apresentava o aspecto de uma grande cidade comercial. Quando Passepartout chegou ao International Hotel, não lhe parecia ter saído de Londres. O térreo do hotel era ocupado por um imenso bar, espécie de café e restaurante gratuito, aberto a todos que poderiam ali consumir carne seca, sopa de ostras, biscoitos e chester, sem terem que abrir a carteira. Só se paga pela bebida. O restaurante do hotel era confortável. Mr. Fogg e Mrs. Aouda sentaram-se a uma mesa e foram abundantemente servidos. Depois de almoçar, Phileas Fogg, acompanhado de Mrs. Aouda, deixou o hotel para ir ao consulado inglês visar seu passaporte. Na calçada encontrou o criado que lhe perguntou se antes de pegar a estrada de ferro para o Pacífico, não seria mais prudente comprar algumas dúzias de rifles e de revólveres. Olha a ideia do Passepartout, né? Passepartout ouvira falar de ladrões que param os trens. Mr. Fogg respondeu que era uma precaução inútil, mas deu-lhe liberdade para agir como bem lhe aprouvesse. Depois dirigiu-se para o escritório do agente consular. Então, Passepartout queria se prevenir comprando rifles e revólveres. Será que isso vai ser usado ainda no livro? Vamos ver. Phileas Fogg nem tinha dado 200 passos quando, pelo maior dos casos, olha só, entre aspas, né? Pelo maior dos casos, encontrou Fix. O inspetor mostrou-se extremamente surpreso. Olha só que falso, gente. E o Fix, então, né? Olha só, não podia deixar de se sentir honrado, é o que ele falou para o Phileas Fogg, né? Não podia deixar de se sentir honrado em tornar a ver o gentleman a quem devia tanto, e como os outros negócios o chamavam à Europa, ficaria encantado em prosseguir viagem em tão agradável companhia. Mr. Fogg respondeu que a honra seria sua e Fix, que insistia em não o perder de vista, pediu permissão para acompanhá-los na visita a esta curiosa cidade de São Francisco. Foi-lhe concedida. E expôs Mrs. Aouda, Mr. Fogg e Mr. Fix passeando despreocupadamente pelas ruas. Logo estavam na Montgomery Street, onde a afluência popular era enorme. Homens com cartazes circulavam na multidão, bandeirinhas e bandeirolas flutuavam ao vento, gritos eclodiam por toda parte. Estava acontecendo alguma coisa nessa cidade, algo diferente. Era um confronto, pelo menos foi o que pensou Fix e o que disse a Mr. Fogg, acrescentamos. Faríamos talvez melhor, senhor, em não entrar nesta confusão. Daí só se tira alguns socos. Com efeito, respondeu Phileas Fogg, e os socos, por serem políticos, não deixam de ser socos. Tá, esse confronto, então, eles imaginavam que era por conta de alguma eleição, né, por algo político. Fix achou que devia sorrir ao ouvir esta observação e, para verem sem se envolverem na bagunça, Mrs. Aouda, Phileas Fogg e ele postaram-se no topo de uma escada que dava para um terraço situado no fim da Montgomery Street.
Neste momento, um movimento considerável se produziu na multidão. Todas as mãos estavam levantadas, algumas solidamente fechadas, pareciam erguer-se e abaixar-se rapidamente em meio a gritos, maneira enérgica, sem dúvida, de formular um voto. Uma maré agitada, a massa que refluía, as bandeiras oscilavam, desapareciam por um instante, reapareciam em farrapos. É evidentemente um confronto, disse Fix, e a questão que a provocou deve ser palpitante. Talvez, respondeu simplesmente Mr. Fogg. Mrs. Aouda, de braços dados com Phileas Fogg, contemplava com surpresa esta cena tumultuosa e Fix ia perguntar a um de seus vizinhos a razão de tamanha efervescência popular quando o movimento mais notável se pronunciou. Os urras, as imprecações redobraram. Os mastros de bandeira transformaram-se em armas ofensivas. Mais mãos, punhos por todo lado, tudo servia de projétil, garrafas e calçados descreviam no ar trajetórias extensas, e pareceu mesmo que alguns revólveres misturaram as vociferações da multidão. A turba aproximou-se da escada e refluiu nos primeiros degraus, onde eles estavam. Parece-me prudente nos retirarmos, disse Fix, que não desejava que o seu homem, o Phileas Fogg, fosse maltratado ou se metesse em qualquer confusão. Se a questão envolve a Inglaterra e nos reconhecem, ficaremos envolvidos nesta bagunça. A intenção dele era que o Phileas Fogg chegasse até Londres, né? Um cidadão inglês, respondeu Phileas Fogg, mas o gentleman não pôde terminar a frase. Por detrás dele, do terraço que precedia a escada, partiram uivos espantosos, bradavam urra, hip, hip. Era uma leva de eleitores que chegava de reforço, atacando pelo flanco os partidários de Cumberfield. Mr. Fogg, Mrs. Aouda e Fix encontraram-se entre dois fogos. Era muito tarde para escapar. Esta torrente de homens armados com bengalas e com porretes era irresistível. Phileas Fogg e Fix, na defesa da jovem, a preocupação deles era a Mrs. Aouda, né? Foram horrivelmente sacudidos. Mr. Fogg quis defender-se com as armas naturais que a natureza pôs na extremidade dos braços de todo inglês, mas inutilmente. Um homenzarrão de barba avermelhada, rosto afogueado, ombros largos, que parecia ser o chefe do bando, levantou seu formidável punho sobre Mr. Fogg e teria gravemente maltratado o gentleman se Fix, por dedicação, não tivesse recebido o golpe em seu lugar. Um enorme galo se desenvolveu instantaneamente sobre o chapéu de seda do detetive, transformado em simples boné. Então, quem levou o soco, no final das contas, foi o Fix, né? Yankee, disse Mr. Fogg, lançando ao seu adversário um olhar de profundo desprezo. Inglês, respondeu o outro. Acho que pelo sotaque eles já sabem, né? Nós nos reencontraremos. Quando quiser, o seu nome, Phileas Fogg, e o seu, Coronel Stamp Proctor. Depois a maré passou, Fix foi derrubado e se levantou com a roupa despedaçada, mas sem ferimentos sérios. Seu paletó de viagem tinha sido separado em duas partes desiguais e as suas calças pareciam-se como estes calções que certos indianos que estão de moda só vestem depois de lhes terem tirado os fundilhos. Mas, em suma, Mrs. Aouda tinha sido poupada, então eles conseguiram salvar a Mrs. Aouda de levar qualquer soco, né? Obrigado, disse Mr. Fogg ao inspetor logo que saíram da multidão. Não há de que, respondeu Fix, mas vamos. Aonde? A uma loja de roupas. Com efeito, esta visita era oportuna. As vestes de Phileas Fogg e de Fix estavam em frangalhos, como se estes dois gentlemen tivessem brigado por causa dos partidos. Uma hora depois estavam convenientemente vestidos e penteados. Em seguida voltaram ao International Hotel. Passepartout esperava seu patrão armado com meia dúzia de revólveres de 6 tiros e fogo central. Então, quer dizer, ele comprou, né? Quando viu Fix em companhia de Mr. Fogg, fechou a cara, mas Aouda, tendo-lhe narrado em poucas palavras o que se passara, sossegou-o. Evidentemente, Mr. Fix não era mais um inimigo, era um aliado, mantinha sua palavra. Quando o jantar terminou, foi trazido um coach
que deveria conduzir os viajantes e seus pertences à estação. No momento de subir para o veículo, Mr. Fogg disse a Fix: "Voltou a ver o Coronel Proctor?" "Não", respondeu Fix. "Voltarei à América para o reencontrar", disse friamente Phileas Fogg. "Não seria conveniente que um cidadão inglês se deixasse tratar assim." Às 6 menos um quarto, os viajantes chegaram à estação e encontraram o trem prestes a partir. Subiram para o vagão e o trem partiu a todo vapor. Parece sina, né? Todo lugar que o Phileas Fogg pisa acaba tendo alguma confusão, e foi o que aconteceu. E nessa cidade de São Francisco, ele acabou ganhando um grande inimigo, esse tal de Proctor. Então é isso, gente. Agora eles estão, né, seguindo viagem. Até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.